os bens dos homens, ou ainda as que declaram cavalgar durante certas noites certos animais, com um bando de demônios em formas femininas, ou estarem em companhia de tais. Quando a igreja resolveu entrar em cena para coibir a prática, criou-se um clima de terror que, ao mesmo tempo em que combatia as crendices, parecia atribuir-lhes certa substância, que mais as autenticavam na imaginação do povo inculto, porque ninguém combate aquilo que não teme. As consequências dessas impiedosas perseguições foram danosas e lamentáveis para o entendimento do fenômeno mediúnico, e é bem provável que a notícia que os espíritos superiores vieram trazer a Kardec, no século XIX pudesse ter sido antecipada de um século mais, se em vez de queimar os médiuns medievais, sob a acusação de que mantinham pactos com o demônio, procurassem estudá-los com respeito e interesse. A despeito disso, não foram poucos os prelados católicos que, durante toda a existência, mantiveram cultos paralelos de magia negra, com os seus estranhos rituais. Ao escrevermos este livro, o mundo moderno assiste, algo perplexo, a um fantástico ressurgimento da magia negra e da feitiçaria, por toda parte e, desta vez, não nos países menos desenvolvidos, ou primitivos, e sim nos de mais avançada tecnologia e mais sofisticada cultura, como a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Itália. A britânica, tanto quanto Sir James Frazer, atribui à magia origens nitidamente religiosas, sob a forma de cultos à base de animais sacrificados. Oferendas de sangue e de estranhas substâncias eram feitas para propiciar os deuses em troca de favores, fosse em benefício de alguém ou com a intenção de destruí-lo. Entre os ritos destinados a destruir um inimigo, por exemplo, o mais antigo, dramático e conhecido, consiste em modelar uma pequena estátua representativa da vítima, geralmente em cera, e, com os métodos apropriados, espetá-lo com agulhas e punhais. Seria impraticável, num resumo como este, repassar todo o campo da magia e empreender sua avaliação em termos de doutrina espírita. Poderemos, não obstante, tentar oferecer algumas noções colhidas em alentados livros, facilmente encontráveis no mercado, praticamente em todas as línguas vivas. Um desses autores é o médico francês, Dr. Gerard Encalce, contemporâneo de Allan Kardec, que, sob o pseudônimo de Papus, escreveu abundantemente sobre o assunto. Seu filho, o Dr. Philippe Encalce, também médico, revelou igual interesse pela matéria, produzindo algumas obras sobre o assunto, como Ciências Ocultas e Etidas a Equilíbrio Mental. Colheremos algumas informações na obra de Papus intitulada Tratado Elementar de Magia Prática. Antes de mergulharmos no seu livro, creio útil transmitir ao leitor espírita uma ideia da posição de Papus em relação ao espiritismo. Existe, não obstante, escreve ele, a página 11 de seu livro Traço, uma forma de experiências mágicas próprias para as pessoas pusilânimes, e que aconselharemos a quantas desejarem divertir-se, dedicando, à sobremesa, alguns momentos aos fenômenos de espiritismo. Nada tem de difíceis e sim muito consoladores, e, afinal de contas, situam-se a tal distância da verdadeira magia, que não há a temer nenhum acidente sério, desde que não se esqueça da precaução de deixar as coisas no momento oportuno. Ao apreciar alguns aspectos da magia, da qual o Dr. Encalce é admirador ardoroso, tentemos não ser tão radicais e superficiais como ele, em relação ao espiritismo. Papus acata o princípio, também lembrado por Sir James Frazer, acima citado, segundo o qual o mecanismo da magia precisa de um veículo entre a vontade humana e as coisas inanimadas. Na opinião de Sir James Frazer, toda a magia baseia-se na lei da simpatia, ou seja, as coisas atuam umas sobre as outras, à distância, por estarem secretamente ligadas entre si por laços invisíveis. Para isso, escreve Papus, o operador deverá aplicar sua vontade, não sobre a matéria, mas sobre aquilo que incessantemente a modifica, o que a ciência oculta denomina o plano de formação do mundo material, ou seja, o plano astral. O primeiro destaque é meu, o segundo, do original. Esse plano, os magos concebem como sendo as forças da natureza, das quais, por certo,
tanto se utilizam os trabalhadores do bem, como os outros. Não cabe dúvida, prossegue Pappus, que são as forças da natureza que o mágico deverá pôr em ação, sob o influxo da sua vontade. Mas que classe de forças são essas? Diz ele que são as forças hiperfísicas, assim entendidas as que apenas diferem das energias meramente físicas nas suas origens, pois emanam de seres vivos e não de mecanismos inanimados. No fenômeno da pronta germinação, crescimento da planta e produção de frutos, que alguns faquires teriam realizado, segundo testemunhos nos quais Pappus acredita, aconteceria apenas uma abundante doação, à semente, e depois à planta e ao fruto, das energias orgânicas do faquir, que se poriam em consonância com as energias armazenadas na semente. A vontade do faquir, diz Pappus, põe em ação uma força capaz de desenvolver, em algumas horas, a planta, que, em condições normais, levaria um ano para atingir aquele ponto de crescimento. A dita força não tem muitos e diversos nomes de bom sentido, pura e simplesmente, chama-se vida. A magia seria, portanto, uma ação consciente da vontade sobre a vida. A definição completa proposta por Pappus é a seguinte: e a aplicação da vontade humana dinamizada à evolução rápida das forças vivas da natureza. A página 91, resume ele sua teorização, ao dizer que são três as maneiras de agir sobre a natureza. Primeira, fisicamente, modificando a estrutura do ser ou de um ponto qualquer na natureza, pela aplicação exterior de forças físicas, que utiliza o trabalho do homem. A agricultura, em todas as categorias, a indústria, com todas as suas transformações, entram neste quadro. Segunda, fisiológica ou astralmente, modificando a estrutura de um ser, por meio da aplicação de certos princípios e de certas forças, não à forma exterior, mas aos fluidos que circulam dentro do aludido ser. A medicina, em todos os seus ramos, é um exemplo desse caso, e haveremos de declarar que a magia, ele a escreve com a letra maiúscula, embora escreve o espiritismo com a letra minúscula, admite a possibilidade de influir sobre os fluidos astrais que atuam na natureza e sobre os que atuam nos homens. Terceira, psiquicamente, atuando diretamente, não sobre os fluidos, mas sobre os princípios que os põem em movimento. Vamos conferir. Colaboradores desencarnados, escreve André Luiz, extraiam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que casadas aos elementos de nossa esfera faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Destaques meus, o resto é aplicação prática desses princípios. Se os orientamos para o bem, obteremos resultados positivos. Se os dirigirmos para o mal, arcaremos com a responsabilidade correspondente. E é precisamente na aplicação que mais veementes restrições o espiritismo teria a fazer à magia, ainda que sem tocar os tenebrosos domínios da magia negra. Ao cuidarem dos problemas da obsessão, por exemplo, mesmo os adeptos mais bem informados da magia, revelam um despreparo comovedor, atribuindo a base do fenômeno à formação das chamadas larvas, que se alimentariam da substância astral emanada do imprudente que lhes deu vida. Para a criação dessas larvas, basta que se tenha medo dos ataques de ódio de outra pessoa, e segundo Pappus, a prática mediúnica espírita seria uma dessas causas. Pappus oferece dois métodos diferentes para tratamento dessas obsessões, um de ação indireta, outro de ação direta. Exemplifica ambos. Num deles, em Londres, optou pelo método indireto, magnetizando uma senhora na presença do obsidiado. A mulher, em transe, viu uma faixa fluídica pairando em certo recanto da residência da vítima. Orientado pela descrição da mulher, Pappus desenhou a faixa num pedaço de papel branco, consagrado e perfumado, e prosseguiu. Terminado que foi o desenho, uma fórmula e uma prece puseram em comunicação a imagem física com a forma astral e então cortamos o desenho em vários pedaços, com a ajuda de uma grande e afiada lâmina de aço. A mulher adormecida declarou que os cortes influíram, incontinenti, na forma astral, que, igualmente, se desfez em pedaços. E, com isto, estaria curada a obsessão.
O segundo método, direto, seria recomendável para os casos em que a obsessão toma um caráter especialmente grave. Baseia-se no princípio de que as larvas e os elementais, seres algo animalizados que servem aos magos, alimentam-se da substância astral de que é muito rico o sangue. O método consiste, pois, no seguinte: toma-se uma mecha de cabelos do obsidiado, que deverão ser incensados, consagrando-os segundo o procedimento habitual. Em seguida, o paciente deverá aproximar-se diante deles e molhará um punhado de seus cabelos no sangue de uma pomba ou de uma cobaia, também consagrados sob a influência de Júpiter ou de Apolo, pronunciando-se o grande conjuro de Salomão. Para isto, o oficiante deverá vestir-se de roupas brancas. Em seguida, colocar o cabelo, molhado em sangue, sobre uma pequena prancha, traçar à sua volta um círculo, desenhando com uma mistura de carvão e ímã pulverizado. Escrever no interior do círculo, nos 4 pontos cardeais, as 4 letras do tetragrama sagrado. O seguir, com espada mágica, ou, na sua falta, com uma ponta de aço comum, com cabo de madeira envernizada, investir energicamente contra os cabelos, ordenando à larva que se dissolva. Segundo o autor, o processo raramente falha, pelo menos depois de repetido 3 vezes, de 7 em 7 dias. A reprodução destes métodos não tem por objeto aqui ridicularizar o procedimento daqueles que os praticam, pois como seres humanos, e irmãos nossos, merecem respeito e consideração, limitamo-nos a expô-los. Aqueles que lidam com graves problemas obsessivos, sabem muito bem que pouca diferença existe entre esse procedimento e o recurso igualmente inócuo do exorcismo eclesiástico. Num ou noutro caso, podem, no entanto, produzir resultados positivos, inteiramente aleatórios, seja porque o espírito obsessor ficou algo impressionado com as complexidades do ritual, ou porque resolveu, esponte sua, abandonar sua vítima. Mas é raro que um obsessor ferrenho e tenaz desista definitivamente da luta, apenas porque alguém o ameaçou com uma espada. Por exemplos como estes, podemos admitir que os verdadeiros segredos da magia perderam-se há muito. Restaram apenas fragmentos de uma técnica que, em tempos idos, foi manipulada com habilidade e competência. Os magos caldeus, persas e egípcios não ignoravam fenômenos elementares como os da obsessão, a ponto de tentarem curá-la com práticas tão ingênuas. Seus recursos e conhecimentos eram muito mais amplos e profundos. Mas, se essa técnica perdeu-se para os encanados, pelo menos para os que têm escrito os tratados mais conhecidos de magia ela se preservou para os espíritos desencanados, antigos magos que levaram para a vida póstuma os conhecimentos especializados. A propósito, parece ainda oportuno reproduzir uma das normas coligidas por Papus. Tratad de não vos servir jamais desta arte contra vosso próximo, a não ser para uma vingança justa. Mesmo assim, porém, aconselho-vos que é melhor imitar a Deus, que perdoa, e que vos tem perdoado a vós mesmos. E não há ocasião mais meritória do que de perdoar. A despeito do apelo ao perdão, quem achará que sua vingança é injusta? Buscando novamente André Luiz, encontramos nos domínios da mediunidade esta observação preciosa de Aulus. Abstenhamo-nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Mal por mal, significa o eclipse absoluto da razão. E, sob o império da sombra, que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte? Outro autor bastante conceituado entre os entendidos é Elipas Levi. O Dr. Gerard Encalce tem-no em elevada conta e, por várias vezes, em suas obras, refere-se a ele com respeito e admiração. Elipas Levi também viveu no século XIX e sua obra Dogma e Ritual da Alta Magia, por exemplo, foi escrita em 1855, quando o espiritismo estava ainda na fase preliminar das mesas girantes. Embora sem declarar-se católico, Levi acata os principais dogmas ortodoxos, a divindade de Jesus, a Trindade, a existência do céu e do inferno. A despeito disso, não se furta a algumas críticas veementes,
como esta, por exemplo. A Igreja ignora a magia, porque deve ignorá-la ou perecer, como nós o provaremos mais tarde. Ela nem ao menos reconhece que seu misterioso fundador foi saudado no seu berço por 3 magos, isto é, pelos embaixadores heráticos das 3 partes do mundo conhecido, e dos 3 mundos analógicos da filosofia oculta. A obra de Papusa é bem mais didática e ordenada do que a de Levi, mas os princípios fundamentais identificam-se em vários pontos importantes e ambos consideram o mago como o verdadeiro conhecedor e o feiticeiro como simples imitador. Papusa usa uma imagem, dizendo que o mago é o engenheiro da magia, enquanto o feiticeiro é simples obreiro. Há uma verdadeira e uma falsa ciência, escreve Levi traço, uma magia divina e uma magia infernal, isto é, mentirosa e tenebrosa. Temos de revelar uma e desvendar outra. Temos de distinguir o mago, do feiticeiro, e o adepto, do charlatão. O estilo de Levi, como, aliás, o de Papus, também, é algo pomposo, às vezes obscuro e nem sempre muito coerente. Ambos concordam, porém, em que o conceito fundamental da magia está na movimentação, em proveito próprio, dos segredos e forças da natureza. Levi defende a tese de que a resistência, num sentido, é indispensável para que a força aplicada, em sentido contrário, se robusteça e vença. Seus dogmas não são menos surpreendentes, como este, por exemplo. Assim, para o sábio, imaginar é ver, como, para o mago, falar é criar. Aquele que deseja possuir, não deve dar-se. Só pode dispor do amor dos outros aquele que é dono do seu. Ou seja, não entrega a ninguém. Quanto ao fenômeno das mesas girantes, diz ele, outra coisa não são senão correntes magnéticas que começam a formar-se, e solicitações da natureza que nos convida, para a salvação da humanidade, a reconstituir as grandes cadeias simpáticas e religiosas. Por isso, atribui todos os fatos estranhos do movimento das mesas ao agente magnético universal, que procura uma cadeia de entusiasmo para formar novas correntes. Os golpes, raios e os instrumentos que tocam, aparentemente sozinhos, são ilusões produzidas pelas mesmas causas. Sua descrição da evocação do espírito de Apolônio de Tiana, em Londres, é de uma riqueza impressionante de minúcias e começa com um sabor de romance de capa e espada, quando ele recebe, dentro de um envelope, no hotel, um cartão cortado transversalmente, com este recado. Amanhã, às 3 horas, diante da abadia de Westminster, vos será apresentada a outra metade deste cartão. Era uma senhora, e colocou à disposição dele, após os juramentos devidos, arsenal completo, com toda a instrumentação necessária a uma evocação. Ao cabo de complicadíssimo ritual, um espírito manifestou-se, realmente. Chamei 3 vezes Apolônio, fechando os olhos, e, quando os abri, um homem estava diante de mim, envolto inteiramente por uma espécie de lençol, que me pareceu ser mais cinzento do que branco. A sua forma era magra, triste e sem barba, o que não combinava exatamente com a ideia que primeiro tinha de Apolônio. Experimentei uma sensação extraordinária de frio, e quando abri a boca para interrogar o fantasma, me foi impossível articular um som. Pus, então, a mão sobre o signo do pentagrama, e dirigi para ele a ponta da espada, ordenando-lhe mentalmente, por este signo, a não me amedrontar e obedecer-me. Então, a forma ficou mais confusa e ele desapareceu imediatamente. Ordenei-lhe que voltasse, então senti passar, junto a mim, como que um sopro, e, alguma coisa tendo-me tocado na mão que segurava a espada, tive imediatamente o braço adormecido até os ombros. Julguei entender que essa espada ofendia o espírito, e a plantei, pela ponta, no círculo junto a mim. A figura humana reapareceu logo, mas senti tão grande fraqueza nos meus ombros e um repentino desfalecimento apoderar-se de mim, que dei 2 passos para me assentar. Desde que fiquei assentado, caí num adormecimento profundo e acompanhado de sonhos, de que me restou, quando voltei a mim, somente uma lembrança confusa e vaga. Destaques meus. Assim foi realizada a evocação que, sem nenhum ritual complicado,
sem substâncias, círculos, espadas e vestimentas especiais, e sem evocação, realiza-se, a cada instante, em incontáveis sessões mediúnicas. Quanto à magia negra, apresenta o autor o que chama de revelação nova, e que consiste no seguinte: o diabo, em magia negra, é o grande agente mágico empregado para o mal por uma vontade perversa. Também o enfeitiçamento está dentro dessa linha de raciocínios. O instrumento do enfeitiçamento não é outro senão o próprio grande agente, que, sob a influência de uma vontade má, se torna, então, real e positivamente o demônio. Às vezes, no entanto, deixa entrever que o domínio que muitos buscam exercer sobre o semelhante não está tanto nos ritos e nas práticas, mas na própria psicologia humana. Acariciar as fraquezas de uma individualidade é apoderar-se dela e fazer dela um instrumento, na ordem dos mesmos erros e das mesmas depravações. Ou então, todos nós temos um defeito dominante, que é, para nossa alma, como que o umbigo do seu nascimento pecador, e é por ele que o inimigo sempre nos pode pegar: a vaidade, para uns, e preguiça para outros, o egoísmo para o maior número. Que um espírito hábil e mau se apodere desta mola, e estáis perdidos. De outras vezes, percebemos, de relance, porque tanto se empenham em conquistar a insensibilidade os espíritos encarnados e desencarnados que fazem do domínio sobre o semelhante a meta de suas vidas. Só o adepto de coração sem paixão, escreve Levi, disporá do amor ou ódio daqueles que quiser fazer de instrumento da sua ciência. O magista, prossegue adiante, deve, pois, ser impassível, sóbrio e casto, desinteressado, impenetrável e inacessível a toda espécie de preconceitos ou terror. Deve ser sem defeitos corporais e estar à prova de todas as contradições e de todos os sofrimentos. A primeira e mais importante das obras mágicas é chegar a esta rara superioridade. Em suma, ele tem que aprender a querer, para poder impor a sua vontade. A instrumentação é secundária, quando uma vontade firme e dinâmica sustenta os seus interesses. É preciso crer que se pode, e esta fé deve traduzir-se imediatamente em atos. Vejam este outro conselho: ter o maior respeito por si mesmo e considerar-se como um soberano desconhecido, que assim faz para reconquistar a sua coroa. Por causa desse e de outros princípios e noções, não é fácil lidar com os magos desencarnados. Não exatamente por causa dos danos que possam causar-nos. Se estamos num grupo mediúnico bem constituído e harmonizado, nada conseguirão contra nós. Nada sofreremos em razão do próprio trabalho de desobsessão, o que seria injusto, mas é claro que, como seres imperfeitos que somos, temos abertas as brechas das nossas próprias imperfeições. Como nos disse um amigo espiritual, certa vez, sofreremos, no decorrer do trabalho de desobsessão, apenas aquilo que estiver autorizado pela nossa ficha kármica. É com trema claro, pois, que os trabalhadores das sombras empenharão o melhor de seus esforços no levantamento de nossas fichas, ou seja, de nossa vida pregressa, estudando-nos sob todos os ângulos, vigiando-nos, a fim de surpreenderem-nos no momento em que mostramos onde a nossa cerca está arrombada. Entrarão em ação imediatamente. Estão convictos de que poderão atingir-nos. É só questão de tempo e oportunidade, pensam eles. E, como dizia Levi, para poder é preciso crer que se pode, e esta fé deve traduzir-se imediatamente em atos. Estejamos vigilantes, porém tranquilos e guardados na paz do Cristo. Se o nosso trabalho é de Deus, sigamos em frente, serenos, confiantes, destemidos. Estejamos preparados, porém, para enfrentar os companheiros desarmonizados. Aqueles que por longos séculos vêm praticando a magia, estão habituados a vencer pela vontade disciplinada, que aprenderam a dominar todos os obstáculos. Não nos impressionemos, porém, com os seus rituais, seus gestos, seus talismãs, suas evocações, suas palavras misteriosas e secretas. Temos que atuar não sobre esses sinais exteriores dos seus cultos, mas sobre os seus espíritos atormentados, embora aparentemente seguros e frios. Toda aquela serenidade aparente desmorona, quando conseguimos convencê-los de seus trágicos enganos.
estejamos prontos para ajudá-los, pois este é o momento mais grave, mais sério, mais profundamente humano de suas vidas, quando entreveem uma réstia de luz a eliminar-lhes o próprio coração, os escombros dos antigos sonhos, os fantasmas que trazem no íntimo, os desenganos, os remorsos, as angústias, o desespero. É preciso tratá-los com carinho, com humildade e singela compreensão, porque a dor do despertamento é, quase sempre, esmagadora. Quem a presenciou pode fazer ideia, porque senti-la, em toda a sua profundidade, somente aquele que a experimentou. Lembremos-nos de que os espíritos que na Terra estiveram envolvidos nas práticas mágicas não desapareceram, nem se perdeu o conhecimento dos mecanismos de certas leis do magnetismo, da hipnose, da manipulação de drogas e fluidos, de forças naturais e de toda a parafernália que lhes proporcionava poderes secretos e misteriosos, mas muito reais. Com os esclarecimentos contidos hoje na doutrina espírita, estamos em condições de entender muitos desses segredos e mistérios, pois, no fundo, o mago sempre foi um médium, assistido por companheiros desencarnados, com os quais se afina bem, no interesse de ambos. Os espíritos vivem em grupos, ligados por interesses comuns, e revezam-se na carne e no além, apoiando-se mutuamente, alguns empenhados em finalidades nobres, construtivas e reparadoras, e outros envolvidos, século após século, em lamentáveis e tenebrosas práticas de dominação e vingança, tortura, perseguição, infligindo sofrimentos atrozes aos infelizes que lhes caem sob o poder maligno e infeliz. O conceito de Sir James Frazer, de que a magia baseia-se na simpatia, é válido. Em espiritismo, diríamos que se trata de sintonia vibratória. Não que a magia tenha poderes por si mesma, pois ela não encontra ressonância e, por conseguinte, não alcança êxito junto àqueles que já se redimiram, ou que, pelo menos, acham-se defendidos pela prece, pela vigilância e pela prática da caridade, no serviço ao próximo. Por mais de uma vez temos tido experiências com processos de magia, em trabalhos de esclarecimento mediúnico. Magos do passado, que continuando no além seus estudos e práticas, comparecem, excepcionalmente, aos trabalhos de desobsessão nos quais se acham envolvidos, pois não gostam de descobrir-se. Entre eles encontramos até esses sacerdotes católicos que, em tempos idos, praticaram a magia e, revertidos ao mundo espiritual, retomaram suas experiências. A visão espiritual de nossos médiuns apresentavam-se com as vestimentas e os símbolos de sua preferência, ou portando objetos, poções, signos, velas, substâncias e até acompanhados de acólitos, para servi-los. Um deles trouxe-nos, certamente para intimidar-nos, um pobre ser espiritual inteiramente dominado, reduzido a uma deplorável condição subhumana de pavor e deformação perispiritual. Nosso médium viu atirar esse pobre espírito, de rastros, num círculo magnético infernal, do qual a infeliz vítima não podia livrar-se, por mais que se debatesse. Era um exemplo para nós, a fim de que deixássemos de interferir em sua atividade, disse ele. Outro veio traçar signos e fazer invocações contra um de nós, especificamente. Tinha recebido uma solicitação, selada com sangue, num terreiro. Não podia deixar de atender ao irmão de sangue. Depois de seu ritual, cumprido à nossa vista, declarou que sua vítima estava amarrada, e partiu. Mais tarde manifestou-se outro de sua equipe, ou seria ele mesmo, com a proposta de desfazer o trabalho. E repetia, incessantemente: quer que vire, eu viro. Quer que vire, eu viro. Não queríamos que ele virasse, com o que ele ficou muito desapontado, pois obviamente teria sido muito mais fácil, para ele, alcançar seus objetivos ocultos e lamentáveis, se aquele a quem ele visava propusesse um pacto, que entregaria a ele sua vítima, de pés e mãos atados, pronta para o serviço. Vendo-se recusado, passou para outro médium, no mesmo grupo, e apresentou-se agora com outro nome, embora reclamando que seu cavalo não prestava, porque não o obedecia. Tinha diante de si um prato de sangue, com o qual pretendia alcançar-nos.
De outra vez, um desses visitantes sinistros deixou sobre a mesa, segundo o relato de um de nossos videntes, pequenas caveiras com as órbitas iluminadas por uma baixa luz vermelha. Uma para cada um de nós. Acontece, porém, que, empenhado em trabalhos redentores, o grupo dispõe de proteção e ajuda de companheiros redimidos, também antigos magos, profundos conhecedores desses trabalhos, sempre presentes para contraporem seus conhecimentos e recursos às desesperadas tentativas desses irmãos, agarrados ainda ao lado escuro da vida, tentando dominar pelo terror. Um desses companheiros infelizes confessou que via ao nosso lado quem, melhor do que ele, conhecia os segredos de sua arte e a neutralizava. Mais do que isso, por processos que não se revelaram aos nossos sentidos, o mago foi completamente desarmado em suas táticas, tão cuidadosamente planejadas. Nosso médium viu apenas que, em torno dele, colocaram 7 lâmpadas, ou lanternas, de cores diferentes. Um caso marcou época, pela sua extraordinária sofisticação. O mago era realmente profundo conhecedor de sua arte e engendrou um mecanismo magnético, através do qual mantinha, subjugadas aos seus propósitos, as mentes de 4 seres encarnados. Em suma, a magia é mais comum do que desejaríamos admitir, e oferece riscos realmente sérios, contra os quais os grupos mediúnicos têm que estar muito bem preparados e assistidos. É claro que ela age apenas quando e onde encontra as necessárias brechas e o condicionamento da culpa, da falta, do erro, que nos sintoniza com o mal e nos expõe à aproximação dos implacáveis cobradores das trevas. Os magos desencarnados são, as mais das vezes, inteligentes, experimentados e conhecedores profundos das mazelas e fraquezas humanas, pois vivem disso, nas suas práticas funestas. Não se detêm diante de nenhum escrúpulo, não temem represálias, são pouco acessíveis à doutrinação, ao apelo do amor e do perdão. Sabem, como todo espírito envolvido nas sombras das suas paixões inferiores, que somente estarão protegidos da dor enquanto mantiverem em torno de si mesmos aquele clima de terror. Atacam para não serem atacados, oprimem para não serem oprimidos, espalham a dor para fugirem às suas próprias. Sabem muito bem que no dia em que fraquejarem, ou seja, aceitarem a realidade maior, que muito bem conhecem, chegará o duro momento da verdade e começará a longa escalada de volta. E quem desceu semeando sofrimentos, só pode contar com sofrimentos durante a subida. Não há outro caminho. Por isso são implacáveis e, por isso, demoram-se no erro que, paradoxalmente, os compromete cada vez mais. Estão perfeitamente conscientes, no entanto, de que um dia, não importa quando, terão fatalmente que enfrentar a realidade de si mesmos, pois o mal não é eterno. Enquanto isso, utilizam-se da vontade bem treinada, para movimentar, em seu proveito, as forças da natureza. Magnetizadores e hipnotizadores são amplamente utilizados, nos processos obsessivos, os métodos da hipnose e do magnetismo, que contam, no além, com profundos conhecedores e hábeis experimentadores dessas técnicas de indução, tanto entre os espíritos esclarecidos e despertos para as verdades maiores, como entre aqueles que ainda se debatem nas sombras de suas paixões. Lá, como entre os encarnados, os métodos são os mesmos. Para incumbências de importância secundária, basta uma indução superficial. Mas para os procedimentos mais elaborados, os hipnotizadores do espaço utilizam-se de recursos extremamente sofisticados. Nos atos mais complexos do espírito, ensina André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem ungidos, moralmente, um ao outro, nos recessos da afinidade profunda. Grifos meus. É claro, pois, que nisto, como em quase toda a problemática espiritual, vamos encontrar o mesmo dispositivo da sintonia vibratória. Os espíritos superiores utilizam-se da hipnose para socorrer, para ajudar, para aliviar, para corrigir desvios.
Os desajustados, para dominar e punir. Em Memórias de um Suicida, o autor espiritual oferece exemplos desses trabalhos redentores, em que espíritos altamente credenciados, competentes e moralizados, movimentam, com enorme respeito e carinho, os arquivos da mente, por métodos hipnóticos e magnéticos. O aparelhamento que vedes, explica um dos instrutores harmonizado em substâncias extraídas dos raios solares, cujo magnetismo exercerá a influência do ímã é uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica, com que costumamos medir, reproduzir e movimentar os pensamentos. As recordações, os atos passados que se imprimiram nos refolhos psíquicos da mente e que, pela ação magnética, ressurgem, como por encanto, dos escombros da memória profunda de nossos discípulos, para impressionarem a placa e se tornarem visíveis como a própria realidade que foi vivida. Desdobra-se ali um processo de regressão irresistível, como recurso extremo para desalojar realidades soterradas na memória profunda do ser e que precisam ser trazidas à tona para desencadear o mecanismo da recuperação. Mas, como todo recurso do conhecimento humano, este também é neutro, isto é, tanto pode ser usado para ajudar a levantar o ser que caiu, como para fazer cair aquele que está de pé. Defino a sugestão, no seu sentido mais lato, escreve Berenhem, em Hipnotisme et Suggestion como o ato pelo qual uma ideia é despertada no cérebro e aceita por ele. Passando por sobre a conotação materialista da definição proposta, pois a sugestão é transmitida ao espírito, e não ao cérebro, vemos que há uma condição básica, que é a da aceitação pelo sujeito. Para esta aceitação, que instaura o processo do domínio, é preciso que hipnotizador e hipnotizado estejam jungidos moralmente um ao outro, nos recessos da afinidade profunda, como diz André Luiz. Alguns magnetizadores e hipnotizadores adotam o procedimento de segurar os polegares de seus sujeitos, por algum tempo, antes de iniciarem o trabalho propriamente dito. Com isto se afinizam com ele, ou ela, num intercâmbio vibratório, que os coloque em condições de ajustarem-se fluidicamente. Seja qual for, porém, o processo, e não podemos aqui fazer estudo mais profundo e extenso do fenômeno, os hipnotizadores e magnetizadores das trevas acabam por alcançar o domínio de suas vítimas depois de obtanto tem a aceitação de que nos fala bem e, mesmo que forçada. Para isso, manipulam com extrema habilidade os dispositivos da culpa e da cobrança, ou seja, a própria lei de causa e efeito. O espírito culpado, convencido dessa culpabilidade, cede e entrega-se. Temos presenciado alguns casos dramáticos, nesse campo. Já lembramos, algures neste livro, aquele companheiro desencarnado que, mesmo depois de resgatado e posto a salvo da faixa vibratória de seu hipnotizador, recaiu sob seu domínio, por causa de sua própria invigilância. Mesmo incorporado ao médium, este irmão não se furtava com facilidade à terrível influência de seu perseguidor que, em nossa presença, tentava induzi-lo a arrastar toda a sua família, ainda encarnada, à desencarnação, sugerindo-lhe ideias de ódio, vingança e morte. O pobre irmão repetia incessantemente: odeio minha mãe. Odeio meu pai. Odeio minha mãe. Odeio meu irmão. Matar minha mãe. Matar meu pai. E assim por diante, sem parar, pois não apenas a sugestão se lhe ia implantando cada vez mais na vontade, como ainda, falando continuamente, ele era impedido de ouvir as observações do doutrinador. Com um esforço muito grande, por meio de passes de dispersão, de preces e de contra-sugestões, foi possível libertá-lo, pelo menos para uma trégua. Parou, exausto, com o médium coberto de suor, respiração ou prece acelerada, e pediu ajuda de Deus, pois conseguíramos que ele dissesse que amava a mãe e não que a odiava. Com frequência, também, os hipnotizadores procuram atuar sobre os membros encarnados do grupo, lançando as bases de induções preliminares, a serem desenvolvidas depois, durante o desprendimento do sono, ou mesmo durante a vigília. Não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana. Nada os detém e, para eles, tudo é válido, desde que alcancem os resultados que desejam. Às vezes,
Os companheiros que assistem o grupo, do lado da luz, interferem de maneira sutil, mas eficaz. Certa vez, um espírito atormentado e, certamente, hábil magnetizador, pretendeu usar comigo a sua técnica. Pediu-me a mão. Coloquei-a na frente de seus olhos e lhe disse: pode pegar. Ele hesitou um instante e depois agarrou-a fortemente, sem que eu apertasse a sua. Mantinha minha mão estendida, com os dedos unidos. Algo então aconteceu de estranho e curioso. Através da minha mão, ele recebeu uma espécie de choque elétrico, evidentemente uma descarga magnética, que o atingiu na altura do plexo cardíaco. Talvez algo temeroso, pensou em retirar logo a sua mão e não conseguia. Embora ele aqui segurasse a minha mão, e não eu a dele, e por mais esforço que fizesse, inclusive com a outra mão tentando desprender seus dedos, só a muito custo libertou-se do laço magnético. Isto o impressionou de tal forma que, da próxima vez que compareceu, começou a chamar-me, com ironia, por certo, mas evidentemente também com respeito, de homem da mão. Outro que tentava me dominar por meio de passes magnéticos, tinha atrás de si, segundo nos informou, depois da sessão, o próprio médium que o recebeu, um dos nossos queridos companheiros, profundo conhecedor do assunto, que neutralizava todo o seu trabalho junto a mim. Certa ocasião, um irmão transviado, que estava sendo atendido, também se utilizava de processos de magnetismo e magia contra o grupo. Trouxera os seus instrumentos e as substâncias necessárias. A certa altura, percebeu a presença daqueles que nos defendiam, utilizando-se, para o bem, de técnica superior à dele. Como que pensando alto, ele nos dizia que sabia o que os nossos amigos estavam fazendo, mas nada podia contra eles. Procedimentos magnéticos são também usados para reduzir seres gravemente endividados a condições de extrema e aviltante deformação perispiritual, como casos de zoantropia, sobre os quais já falei neste livro. E é pela magnetização, passes, positiva que se torna possível restituir-lhes a condição normal. Temos aqui, escreve André Luiz, em Libertação a Gênese dos Fenômenos de Licantropia, inextricáveis, ainda, para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu, sentindo-se animal, durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Destaques meus. Mulheres. O trabalho mediúnico oferece insuspeitadas condições de aprendizado. Cada sessão traz as suas surpresas, cada manifestação suas lições e ensinamentos. A contínua observação desse vai-vem de companheiros desencarnados, o desfile trágico de problemas, angústias, dores e ódios, a força irresistível do amor, as maravilhas da prece, o poder do passe, constituem experiência inesquecível para aqueles que, ao longo dos anos, entregam-se a essas tarefas redentoras. Uma pergunta poderá ser colocada agora. Que papel representam as mulheres, nesses dramas que se desenrolam entre os dois mundos? Há mulheres obsessoras. Há mulheres que se vingam, que perseguem, que odeiam. Sim, mas em número bem mais reduzido que os homens. Antes de prosseguir, talvez sejam convenientes algumas observações de caráter doutrinário. O Espiritismo ensina que o espírito não tem sexo, podendo encarnar-se como homem ou como mulher, em diferentes existências, mas que costuma escolher, preferentemente, um ou outro sexo, renascendo continuamente como homem ou mulher. Questões números 200 a 202, de O Livro dos Espíritos. Ao comentar as respostas, Kardec escreveu o seguinte: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Dessa forma, não são muito precisas as expressões espírito feminino e espírito masculino, que são usadas à falta de outras.
A questão é bem mais complexa do que parece à superfície. Certa vez, perguntei a um amigo espiritual por que difere tanto, na sua estrutura psíquica, o espírito encarnado como homem, daquele que se encarna como mulher. O homem é mais agressivo, dado a gestos de coragem física, menos sentimental, ao passo que a mulher inclina-se mais à compassividade, à renúncia, ao recato, sendo, portanto, mais acessível à emoção e aos sentimentos. Por que isso, se, não tendo sexo, os espíritos deveriam ser assemelhados? Disse-me ele, coerente com os postulados doutrinários, que, como espíritos, conservam características em comum, mas, ao se reencarnarem, aceitam condições que lhes facultam o desenvolvimento de certas faculdades, em detrimento de outras, ou melhor, optam pelo aprimoramento de alguns aspectos espirituais em que estejam particularmente interessados. Assim é, realmente. Como a perfeição deverá resultar, um dia, do desenvolvimento harmonioso de todas as faculdades possíveis ao ser humano, é natural que este tenha que ir por etapas, cultivando-as em bocas, até que, alcançando o ponto desejado, possa incitar outras realizações. Tentemos, não obstante, ampliar um pouco mais a questão, na esperança de alcançar uma visão mais clara de suas dificuldades. Ao responderem à pergunta formulada por Kardec, têm sexos os espíritos? Os instrutores informaram o seguinte: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Certamente que sentiram, esses instrutores, que não era tempo, ainda, de aprofundar mais a questão, mas disseram o bastante para compreendermos alguns pontos essenciais. De fato, a doutrina nos ensina, alhures, que o ser encarnado resulta de um arranjo entre três componentes distintos: espírito, perispírito e corpo físico. Ao declararem que o sexo depende da organização, deixaram bem entendido que a diferenciação sexual não alcança o núcleo da individualidade, representado pelo espírito imortal, pois fica contida nos limites extremos da organização perispiritual. Por outro lado, Emmanuel informa, em resposta à pergunta número 30, há órgãos no corpo espiritual? Que sim, pois o corpo físico é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual, e prossegue acrescentando que tal exteriorização subordina-se aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Essa interdependência entre corpo físico e perispírito é acentuada por André Luiz ao declarar que os cromossomos, estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém, e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. Destaques meus. É bastante compreensível, pois, que os seres que trazem o perispírito ainda espesso, regressem ao mundo póstumo, pela desencarnação, com uma pesada carga fluídica, profundamente impregnada de materialidade e, por conseguinte, de sensações e necessidades bem semelhantes às que experimentava na carne. Isso é confirmado pelos relatos mediúnicos, sendo a série André Luiz bastante rica em informações desse tipo. Para não alongar demais esta digressão, sugiro a releitura do capítulo 99 de Nosso Lar, sob o título Problema da Alimentação. Informa-lhes que, há cerca de um século, a questão alimentar era muito séria ali na colônia. Muitos dos recém-chegados da carne duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Quando a direção da colônia tomou providências mais enérgicas para coibir os abusos, estabeleceu-se um comércio clandestino com os representantes das trevas que, agindo, como sempre, através das brechas que as nossas paixões inferiores lhes abrem, utilizavam-se desse lamentável intercâmbio como instrumento de infiltração e assalto à vasta organização regeneradora intitulada Nosso Lar. Foram implantadas severas medidas de correção e reajuste, mas os alimentos não foram totalmente abolidos, em virtude da condição perispiritual,
ainda bastante densa, da grande maioria dos que habitam aquela colônia. No capítulo 18 dessa mesma obra, Laura informa que, afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra. Há residências, em nosso lar, que as dispensam quase por completo, mas, nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Destaques meus, portanto, alimentação com substâncias concentradas é ainda indispensável, mesmo para aqueles espíritos mais esclarecidos, que se entregam a tarefas redentoras, ainda que mais humildes. Assim, da mesma forma que os problemas alimentares, os de sexo não ficam totalmente eliminados por um passe de mágica, simplesmente porque se deu a desencarnação. Espíritos enredados nas tramas da sensualidade, tombam em situações calamitosas no mundo póstumo. Somente os mais purificados conseguem libertar-se dos apelos da carne. Entre os casais mais espiritualizados, informa Laura André Traço, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida, entre eles, à realização transitória. Inútil é supor, diz um elevado instrutor, que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura, em que se debatem, não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação e, mais adiante, convictos desta realidade universal, aquisição gradativa das virtudes, não podemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja sua forma de expressão, será destruída, se não transmudada no estado de sublimação. Destaques meus, não resta dúvida, portanto, do estudo doutrinário e das observações colhidas, por espíritos credenciados, no imenso laboratório da vida, que o sexo persiste no mundo póstumo, até que seja sublimado. A sublimação há de marchar, por isso, junto com a sutilização progressiva do espírito, pois que, chegado à condição de pureza, o sexo será, para o espírito, apenas a lembrança de uma experiência valiosa que, entre outras, lhe serviu de degrau para sua escalada. Retomando, porém, nossas perguntas iniciais, poderemos responder que, infelizmente, espíritos que passaram por experiências no sexo feminino também odeiam, perseguem, obsidiam. Alguns são mesmo particularmente agressivos, rancorosos e violentos. É que, levando para o além as suas frustrações, seus desvios, suas ânsias, recaem, fatalmente, em faixas desarmonizadas, onde se consorciam com outros seres igualmente desarvorados, para darem prosseguimento ao exercício das paixões incontroladas. Nesse estado, continuam mulheres, sentindo e agindo como tais. Exercem seus poderes de sedução sobre outros seres, ganham vestimentas, joias, sapatos e perfumes, a troco de favores. Prestam serviços tenebrosos junto a companheiros encarnados, mancomunados aos seus comparsas das sombras, que lhes asseguram uma boa vida de prazeres e proteção contra a dor que as espera fatalmente, para o reencontro, um dia, lá na frente. De outras vezes, são escravizadas, reduzidas à condição mais abjeta, e serviciadas, perambulando, dementadas, em andrajos imundos, por valhas de sombras espessas, até que, desgastadas pelo sofrimento, tenham um impulso de arrependimento que lhes possibilite o socorro de que tanto necessitam. Temos tido algumas experiências com espíritos femininos. Já lembrei, no outro ponto deste livro, o caso da irmã que se empenhava em perturbar uma família, tentando destruir um lar, para o que contava com o apoio de um sacerdote desencarnado, que a incentivava, e a isentava de culpa, absolvendo-a, provavelmente no confessionário, da responsabilidade, sob a alegação de que, em encarnação anterior, ela também fora traída. Tivemos o caso de uma jovem que se suicidara por uma paixão desvairada,
numa antiga encarnação na Escócia, quando aquele a quem amava abandonou-a, grávida e na vergonha. Localizando-o como encarnado, perseguia-o, tentando, e conseguindo, induzi-lo a erros bastante sérios. Outra, fora irmã de caridade, atormentava uma criatura encarnada, em cumprimento a ordens superiores. Vimos, também, aquela pobre companheira, teleguiada por hábeis indutores, que transviava um homem encarnado e era recompensada com festas, vestidos bonitos e prazeres. Em certa oportunidade compareceu uma bem mais difícil. Já há algum tempo vinha tentando induzir um dos componentes do grupo a uma atitude extremamente arriscada. O caso era apresentado de maneira sutil, inteligente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Seria apenas antecipação do que, segundo o espírito, estava já programado para mais tarde. Não haveria culpa alguma, portanto. Era fisicamente simpática, apresentava-se bem vestida, unhas muito polidas, sorridente, educada, cordial. Várias vezes tentou influenciar o nosso companheiro, apresentando-se ante seus olhos espirituais, ou durante o desdobramento do sono natural. Finalmente, compareceu aos nossos trabalhos mediúnicos. Ri-se, muito divertida da situação. Tem a voz suave, envolvente e doce. Disse muito bela, elegante, esguia, bem cuidada. Conta casos, sorri, faz gestos graciosos e parece imensamente segura de si mesma. Trata-me com condescendência e superioridade. Informa que trabalha junto a casais e que seu objetivo é libertar a mulher, para que todas sejam como ela, felizes e livres para gozar a vida, sem preconceitos. De vez em quando, para a exposição para rir, pois deixa entrever que se decepcionou profundamente comigo. Conhecia-me apenas de nome e a realidade não confere com a imagem que formulou a respeito da minha aparência. Acha-me, provavelmente, feio, desengonçado e ridículo. Diz que no mundo em que vive é muito poderosa, porque é a favorita. Ainda muito condescendente, aconselha-me, como amiga, a juntar minhas coisas e partir enquanto é tempo, pois não tenho a menor ideia do que estou fazendo e onde estou me metendo. Esquiva-se habilmente as perguntas, muito segura, inteligente e tranquila. Quando lhe formulo questão mais complexa, desculpa-se, dizendo que é uma mulher e não é dada à filosofia. Do mundo espiritual, sugerem-me que lhe pergunte por que fugiu de um certo castelo inglês. Ela continua a negacear, mas se mostra visivelmente transtornada. Por fim, perde a calma, abandona a atitude de inconsequente e superior condescendência, e ordena-me autoritariamente que me sente, o que não quero fazer, para permanecer junto do médium que a recebe. É chegado o momento de começar realmente o processo de doutrinação. Até aqui, o trabalho todo durou cerca de 1 hora. O tempo foi aplicado em tatear a sua personalidade e os seus problemas, a fim de obter informações. Agora, já dispomos de alguns elementos mais concretos. Digo-lhe, de início, que sua beleza física, de que tanto se orgulha, é mera criação de sua mente, mas ela está bem preparada para o confronto. Pede um espelho, para me provar que não tenho razão. Nesse ponto, não obstante, vê junto dela um espírito de aparência agressiva e pejado de vibrações desarmonizadas. É um antigo esposo, de quem ela matou todos os filhos recém-nascidos e os enterrou no jardim. Não queria filhos, porque eles deformam o corpo. Está igualmente preparada para esse encontro. Na organização em que vive, como favorita de um poderoso líder das trevas, tudo aquilo lhe fora mostrado em retrospecto, por meio de imagens vivas, em filme, para que ela pudesse, numa emergência como esta, suportar a lembrança das suas próprias atrocidades, sem se perturbar e perder o equilíbrio. Agora, enquanto revê as cenas, está aparentemente segura e continua a rir-se de tudo, dizendo que não adianta mostrar-lhe nada. A despeito do seu preparo, no entanto, não resiste muito tempo e entra em crise dolorosa, a pobre e querida irmã. Seu ex-marido incorpora-se em outro médium e atira-lhe impropérios, entre dentes, chamando-a de assassina. Diz-lhe que está à sua espera e ri, de prazer insano, ante o desespero em que ela se precipita.
Dirijo a ele algumas palavras, tentando acalmá-lo, e me volto para ela, para ajudá-lo a enfrentar o seu problema, as suas recordações.